E vocês não têm ideia. Olha, só para dizer, os libertários que estão reunidos lá, pelo menos alguns, tá, em Florianópolis, para um evento sobre a escola austríaca, sobre Mises e os libertários, estavam agora na missa, lá na Catedral Metropolitana de Florianópolis, tá, Costa? Então, são libertários que têm esse pensamento também, valores morais. Aliás, eu me casei na Existem Catedral vários, Metropolitana. existem vários. Paulo Cogos é um que é católico, né, praticante, então a gente tem esperança. E a gente está aqui, eu estou aqui no grupo, vocês não têm ideia do que é o 4x4. Eu fico aqui, a gente tem um grupo de pauta e as mensagens ficam chegando, e fotos. Consta, você fica à vontade, não sei se o pessoal conseguiu preparar. A Ana mandou também uma gravura da Janja, que é uma graça, não sei se daqui a pouco a Ana quiser A da citar. Janja eu acho que já está pronta. Já está pronta? É a Mafalda e a Mônica. Olha que bonitinho. Né? Envelheceu mal, né? Que massa esse abraço. E para quem não sabe, massa, por exemplo, na Bahia, massa, tudo que é bom é massa, é legal. Né? Então foi uma brincadeirinha da gente. Eu gosto que ela é muito sutil, então, né? A Mafalda, que é uma personagem da Argentina, de quadrinhos, e a Mônica, a nossa Mônica, se abraçando. Que coisa linda, né? Que coisa mais maravilhosa. Consta, vai lá. Consta mandou o Marcos Sintra já falando do sistema eleitoral. Desculpa, Ana pediu palavra? Não, só para jogar para vocês aqui também, eu passei rapidamente os olhos na imprensa americana, né? E já estão todos falando, absolutamente todos, jornalistas grandes como o Penny Johnson, todos já postando vídeos da Argentina. E eu recebi aqui 4 mensagens de um UFA em inglês, que se escreve PHEW, né? Aquele fio UFA. Recebi de um professor da UCLA e de 2 membros atuais do Congresso americano. Eles mandaram um UFA, o outro mandou um UFA e a bandeirinha da Argentina, para vocês verem o tamanho da preocupação que os americanos estavam com a América do Sul, com o Brasil se aliando com o Irã, né, com o eixo do mal, não chamando o Hamas de terrorista, com membros do Hezbollah dentro do Brasil, e isso não é de hoje. Né? Então, é um alívio esse resultado do Milei, é um alívio até para os americanos. As redes sociais aqui dos grandes jornalistas já estão tomadas pela notícia. Então, é uma eleição que, por mais que esteja confinada, né, na América do Sul, ela se expande de uma maneira no tabuleiro geopolítico muito importante. Lembrando que o Brasil foi criticado na ONU, né, pela aquela apresentação, né, da resolução. O Brasil foi criticado pelo senador Ted Cruz em várias ocasiões por causa dos navios iranianos atracados em fevereiro, né, e que o Lula, até festinha, né, membros do governo do Lula, festinha eles foram nesses navios, e o Ted Cruz levantou isso em várias sessões ali do Senado. Também houve preocupação por parte de generais americanos, o que está acontecendo com o Brasil, né, se aliando a inimigos ferrenhos dos Estados Unidos. Então, parece que essa eleição trouxe um alívio, não apenas para nós brasileiros aqui na América do Sul, porque nós entendemos muito bem o que significa o Foro de São Paulo e o que o nosso dinheiro do pagador de impostos brasileiros financia dentro do Foro de São Paulo, mas os americanos também estão bem aliviados. E lembrando, né, que a Argentina foi alvo, né, de um ataque enorme. Tem uma comunidade judaica muito grande, foi alvo justamente aquele caso que depois aquele procurador Nisman foi investigar, né, a fundo e tudo, e denunciou o Irã, o Hezbollah, e ele acabou morto, né? E aí a gente pensa na Cristina Kirchner. Bom, acho que a gente tem aí também. Ela andou prometendo se dar um tiro, se matar com um tiro, se o Milei fosse eleito, né? Não sei se vão cobrar ou não essa promessa dela, né? Espero que ela não faça uma coisa dessas. Seria melhor ela só se arrepender dos pecados, né, Paulo? Vamos falar do lado cristão nosso aqui. Bom, vamos lá, né? O presidente Bolsonaro já se manifestou. Acho que temos aí o tweet dele. Parabéns ao povo argentino pela vitória de Javier Milei. A esperança volta a brilhar na América do Sul.
que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil, para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós, Jair Bolsonaro. E o Lacombe mencionou aí o professor Marcos Sintra, ele que foi censurado no Brasil por questionar as urnas. Lembram disso? Ele é um cara moderado, um acadêmico, né? Intrigante. Processo eleitoral argentino em papel, auditável e mais rápido que o brasileiro, sem questionamentos ou polêmicas. Será que estamos mesmo na fronteira tecnológica? Ele pergunta. Eu espero que ele não seja uma vez mais censurado, banido pelo Alexandre de Moraes por fazer perguntas, né? Perguntas. E por fim, bom, em primeiro lugar, está tendo buzinaço em tudo que é cidade argentina, de comemoração, né? É curioso que quando ganha a turma da esquerda, a gente não vê esse tipo de coisa, a gente vê nos presídios. A gente vê nos presídios. E eu mencionei que o clima nas redações e tudo é de enterro. Nós temos uma imagem para ilustrar isso, né? Agora, capturada agora, enquanto fazemos nosso programa. Oi, Guga, não fica tão triste assim. Não fica tão triste assim, Guga. É que vocês erram todas as análises que vocês fazem, porque vocês têm uma visão preconceituosa, ideológica, estética de mundo e não entendem a realidade como ela é. Então não fica tão triste assim, Guga. Poxa, já está no top trend do Twitter o nome dele, as pessoas estão tirando sarro, é uma maldade com o Guga, um cara tão bacana, um cara tão gente boa. Guga, pede para não trabalhar hoje, fala que está com ressaca, que é muito pesado para você, vai tomar uma cerveja, vai abstrair um pouquinho, vai. Bolsonaro, vai lá. Não, eu estava pensando aqui enquanto eles falavam sobre, a Ana Paula falou sobre o conflito lá, Hamas, Israel. Realmente, o Brasil assumiu uma postura absolutamente temerária, né? Eu escrevi isso na Gazeta do Povo, se estourar aí uma terceira guerra, não que eu acredite nisso nem nada, mas se estourar um conflito maior, o Brasil está do lado errado. E assim, o Lula, ele não recua, né? Ele insiste, ele dobra, triplica, quadruplica a aposta cada vez que ele fala. Até como você colocou ali o tweet do Lula falando sobre a vitória do Milei, eu até estranhei o tom tanto quanto calmo, né? Ele não citou o nome do Javier Milei, mas é um tweet sóbrio, e juntar essas palavras Lula e sóbrio é um tanto quanto estranho. Mas aí eu queria também novamente aqui propor uma pergunta a vocês, que eu acho que vocês sabem mais do que eu, porque eu, Constantino, eu não disse que o Milei ia perder, porque eu tenho essa visão estética do mundo, nem nada disso, hein? Pelo amor de Deus, não me confunda com essas pessoas. Mas eu queria propor essa pergunta para vocês. Será que essa postura da esquerda mundial de apoio ao terrorismo, de apoio ao Hamas, não teve uma influência maior lá na Argentina? Até por conta desse caso aí que o Constantino mencionou, aquele grande atentado que houve. Tem uma comunidade judaica, né, muito ativa na Argentina. Será que não ajudou o Milei? As pessoas não ficaram com medo? Ou será que foi aquela velha frase, né? Economia, estúpido. Será que foi isso? Ou será que teve uma ajudinha aí dessa aliança mesmo, da esquerda mundial com o terrorismo do Hamas? Tudo pesa, Paulo. Veja, o Caio Blinder, por exemplo, que odeia o Bolsonaro, odeia o Trump, ele já disse que não vota nunca mais na vida no Lula. Então, assim, eu acho que essas pessoas demoram muito a acordar, né? Mas, com certeza, no meio desse turbilhão e essa reação insana da turma do Foro de São Paulo, o Maduro explicitamente do lado do Hamas, o Ortega na Nicarágua, idem, o Lula mal conseguindo esconder que tem partido também, e é o partido dos terroristas que degolam bebês, né? É óbvio que a comunidade judaica vai se mobilizar e falar, pelo amor de Deus, né? Não podemos ficar com essa turma do Foro de São Paulo no comando. Então, tudo pesa, né? Sem dúvida nenhuma, tudo pesa. Às vezes eles escancaram tanto o lado satânico, sombrio deles, que assusta até um Caio Blinder da vida que está hibernando há 70 anos, sei lá. Acho que ele não tem estudo de idade, mas está hibernando desde que eu me entendo por gente. Ele já apanhava, do ponto de vista intelectual, do Paulo Francis. Depois ele apanhava de um cara bem menor do que o Paulo Francis, precisa comer muito arroz com feijão para chegar no Paulo Francis, que era o Diogo Mainardi.
né? E agora ele está lá, né? Não, Lula nunca mais. Pô, e eu tenho minhas dúvidas. Se for Lula e Bolsonaro, ele vai fazer o L de novo. Cá entre nós, vai fazer o L de novo. A gente sabe. Então, assim, tem uma turma que nunca aprende. Mas quero crer que sim, isso aí influenciou um pouquinho, porque está muito escancarado. O Brasil, a Argentina, até hoje, essa turma está flertando com o eixo do mal. Essa turma está apoiando Irã, China, Rússia. É um negócio assustador. Eu e Ana, a gente é muito crítico do Biden e tudo, mas pelo menos o Biden está lá, né? Apoio a Israel, a Ucrânia, não sei o quê. Tem alguma clareza moral nessa história. Então, os globalistas do Ocidente não são flor que se cheire. Mas, pô, pelo menos quando a porca tosse o rabo, eles precisam tomar algum lado, eles tomam um lado do Ocidente, né? E a turma do Foro de São Paulo, não. Essa turma estava lá atrás com o Império Soviético e hoje com o que restou dessa turma aí na Segunda Guerra Fria. E a Argentina tem realmente uma comunidade judaica bem maior que a brasileira, é o dobro, né? São quase 250 mil judeus na Argentina, com uma população bem menor do que a brasileira, talvez tenha tido uma influência. E Ana, não sei se você chegou a ver, porque o Javier Milei, claro, elogia a Margaret Thatcher, e aí fizeram lá a campanha do Sérgio Massa, fez lá com inteligência artificial, um videozinho do navio argentino que foi afundado pelos ingleses na disputa ali pelas Malvinas, Falklands e tal, dando a entender que o Javier Milei não estava nem aí para aqueles argentinos que morreram naquela guerra estúpida. Também tentaram usar as críticas que a gente fez aqui já no 4x4 e faz sempre ao Papa Francisco, feitas pelo Milei como arma contra ele. Então, teve tudo isso influenciando um pouco a eleição, mas ainda bem, né? Mesmo com esses marqueteiros doentes do Lula, com todos que ele enviou para lá, o Javier Milei conseguiu vencer com uma boa margem. Até o último número que eu vi estava com 11 pontos percentuais à frente. Né? O Papa Francisco falar de padre que vai a manifestações pró-Hamas, aí ele não se manifesta, né? A Arquidiocese de São Paulo também caladinha, até hoje, com aquele padre Lancelotti numa manifestação pró-Hamas. Não era nem pró-Palestina, que a gente sempre fala isso, né? É direito dos palestinos de chegar a um acordo, de ter o seu Estado, de ter o seu governo, Israel viver em paz com os palestinos, os israelenses e palestinos encontrarem um ponto comum de convivência pacífica. Agora, Hamas não pode estar nessa equação. É um grupo de bárbaros, de terroristas, e está lá o padre Lancelotti, aqui em São Paulo, numa manifestação pró-Hamas. Cadê o Papa Francisco, né, para condenar, para fazer como João Paulo II fez, né, lá com o cardenal dedo em riste, né, comunista, você sabe muito bem o que você faz e não pode ser feito. Bom, não vou nem entrar no assunto Papa Francisco, né? Um argentino, rezo por ele, eu como católica rezo por ele, mas meu norte na terra cristão, né? Norte é sempre Jesus, mas na terra continua e sempre vai ser João Paulo II, esse sim. Lutou contra regimes totalitários, nazistas, lutou contra os comunistas. Lembrando que na Argentina também muitos dos nazistas fugiram para lá depois, né? Então a população de uma certa forma teve também esse fantasma. Agora eu queria voltar para a história do pêndulo do Paulo, porque é o seguinte: é interessante olharmos as eleições locais, né? Podemos dizer assim, nos Estados Unidos, porque as pessoas começam a dar uma resposta para um pêndulo tão bizarro, que foi para uma esquerda tão absurda, né? Uma esquerda que hoje apoia grupo terrorista, que diz que a matança de bebês foi mentira, que o estupro de mulheres israelenses foi mentira. Tem gente que fala, inclusive no Brasil, de que aqueles jovens adolescentes no festival de música foram mortos por israelenses. Olha, é inacreditável. Então, eu acho que o pêndulo vai chegando num lugar tão para a esquerda que as pessoas começam a falar: peraí, isso aqui não é mais questão de economia ou de a rede de proteção, se é mais programas sociais ou menos programas sociais.
se é um Estado mais engessado, menos engessado, né? Até porque eu consta, né? Vocês estavam falando, o Massa tinha o poder estatal na mão, né? Era um ministro estatal com os números ali na mão. Normalmente as pessoas têm dificuldade para fazer essa mudança. E eu acho que a mudança ela vem numa camada muito mais profunda, né? Acho que o mundo está entendendo, principalmente depois do 7 de outubro, você pode discutir, né, alguma coisa aqui e ali econômica, mas a transformação moral a que o mundo está sendo submetido de uma maneira virulenta, com apoio das pessoas em redes sociais, com apoio das pessoas em manifestações nas ruas, isso tem assustado muita gente. Então, eu acho que esse pêndulo ele começa a ser puxado de volta, porque a insanidade hoje está imperando. Eu tenho uma amiga judia que, semana retrasada, ela sentou com os 2 filhos, os filhos que estudam numa escola judaica, e disse: vocês não podem falar para ninguém que vocês são judeus, e mandou os filhos para a escola judaica sem uniforme. Olha que loucura isso, que tristeza isso. Então, eu acho que, de uma maneira global, as pessoas estão empurrando, puxando esse pêndulo, até pela moralidade que hoje ela foi colocada numa vala da não importância na nossa vida cotidiana. E tomara que esse awakening, né, esse despertar que aconteceu com os argentinos, tomara que aconteça com os americanos no ano que vem. Bolsonaro, vou passar para você, logo depois de ler aqui a publicação também no X, no antigo Twitter, do Gustavo Petro, presidente comunista da Colômbia. Tá? Esse está chorando mesmo. Ganhou a extrema-direita na Argentina, porque a gente sabe que não existe extrema-esquerda, só a extrema-direita. É a decisão da sua sociedade. Triste para a América Latina, e já veremos. O neoliberalismo já não tem proposta para a sociedade, não pode responder aos problemas atuais da humanidade. Só os socialistas e comunistas têm as respostas e as soluções que são testadas há 100 anos, nunca deram certo, Bolsonaro. Esse Petro aí é um dos mais perigosos, na verdade, né, aqui na América do Sul. Aí eu vou ser obrigado a mergulhar nesse clima de esperança aí que tomou conta da direita com a eleição do Javier Milei e esperar que o Petro seja jogado, chutado para fora lá da presidência da Colômbia nas próximas eleições colombianas, né? Quem sabe a gente não está vendo novamente o tal do pêndulo, a gente não veja isso em 2026 aqui no Brasil, podia ser antes, né? Mas enfim, vou tentar não soar muito revolucionário, ou coisa parecida aqui, a gente não sabe o que pode acontecer, circunstâncias nos próximos anos, mas enfim, vamos acreditar na tal da democracia e aí apostar as fichas em 2026, desde que a gente tenha eleições limpas. E até eu acabei fazendo as anotações aqui, acabei não falando sobre isso, a Ana Paula falou bastante, o Lacombe falou sobre as eleições limpas, sobre a influência, o Constantino também, sobre a influência do TSE nas nossas eleições aqui no Brasil. E eu, assim, essa coisa de fraude, não fraude, tanto que hoje, a tarde inteira, eu falei, né, que eu passei a tarde inteira roendo os dedos, porque eu escrevi que o Javier Milei não ia ganhar e acabou ganhando, e aí eu passei a tarde inteira vendo, e eu estava pensando, nossa, será que eu vivo numa bolha mesmo? Eu fico me questionando isso, porque a gente que tem bastante atuação nas redes sociais, a gente acaba influenciado pelo algoritmo, por essa bolha. A tarde inteira eu vi ali acusações de que estava havendo fraude, parece que uma pessoa foi presa com as cédulas do Milei lá em Buenos Aires, e aqui no Brasil a gente tem essa justiça eleitoral, que é uma excrescência e que aposta, isso é um papo que eu vivo falando isso desde, sei lá, 2021, aposta na arrogância, né? Porque a dúvida quanto ao processo eleitoral, e aí não importa quem ganhou, ela é natural, e cabe aí à instituição responsável por garantir a lisura desse processo, que ela acabe com essas dúvidas. E o que a gente viu no Brasil foi justamente o contrário.
a dúvida crescendo e essa dúvida sendo esmagada, silenciada pelas autoridades que apostam lá, né, aquela arrogância, que nós temos a tecnologia, nós temos aqui o poder, la garantia soy yo. Esse sempre foi o discurso do Barroso e depois que assumiu a presidência do TSE, da segunda careca mais charmosa do Brasil, que é o Alexandre de Moraes. Então, talvez, aí eu falei da influência da economia, claro, da aliança, da esquerda mundial que se uniu para apoiar terrorista, gente que degola bebê lá no Oriente Médio. E outra coisa que pode explicar a vitória do Milei é que lá eles não têm um judiciário talvez tão corrompido como a gente tem aqui no Brasil.